amigos, tudo bem? Hoje vamos falar de funções sob o ponto de vista da contextualização. Tenho duas questões muito importantes, muito estilo Enem. Acompanha comigo. Para determinado produto, o número de unidades vendidas está relacionado com a quantia gasta em propaganda, de tal modo que, para X milhares de reais investidos em propaganda, a receita R é dada por R de X igual 50 menos 50 sobre X mais 5 milhares de reais. Pode-se dizer, então, que a receita, ainda que nenhuma quantia seja investida em propaganda, vai ser igual a... Pessoal, uma dica muito importante. Quando ele fornece no exercício a receita, que é a sentença matemática, é muito importante você identificar o significado de cada uma dessas incógnitas. R é a nossa receita e X é a quantia em milhares, o quê? Investidos. Ok? Nesse exercício, ele pede a receita, de modo que a quantia investida não vai ser nenhuma. O que isso significa? Como X é o quanto que vai ser investido, e ele disse que nada vai ser investido, automaticamente subentende que o X é zero. Você não vai investir nada, vai investir zero. Nosso X eu vou pegar igual a zero e vou substituir na equação da receita. E aí vamos ver o que vai dar. Vou substituir, essa parte vai dar 50 por 5, que é 10. Quando eu diminuir, vou chegar na receita igual a 40. Como ele disse que é em milhares, vou acrescentar 3 zeros aqui. E aí, meus amigos, a alternativa correta, A de adenosina, em homenagem à biologia. Ok? Quando ele não investe nada, X igual a zero, a receita ela corresponde a 40 mil. Gostou do exercício? O Enem vai dar um texto 2 vezes maior e, no fundo, ele quer que você apenas substitua. Legal? Vamos para a próxima questão? Vamos que vamos. Questãozinha da UFRN, muito estilo Enem. Ela tem uma maldade, quero ver se você vai identificar. Ao pesquisar preços para a compra de uniformes, duas empresas, E1 e E2, encontraram como melhor proposta uma que estabelecia o preço de venda de cada uniforme por 120 menos N sobre 20, onde N é o número de uniformes comprados, com o valor por uniforme se tornando constante a partir de 500 unidades. Se a empresa E1 comprou 400 uniformes e a E2 600 uniformes, na planilha de gastos deverá constar que cada uma delas pagou. Vamos lá. Vou destacar no meu texto que N é o número de uniformes comprados, e essa sentença aqui, muito importante, significa o preço de venda que cada uniforme vai ter. Temos uma função aqui, hein? O preço de venda de cada uniforme vai depender do número de uniformes comprados. Vamos fazer o seguinte, vou começar com a empresa E1. Ela comprou 400 uniformes, N igual a 400. Para você calcular o valor total que ela pagou pelos 400 uniformes,
A minha lógica inicial, qual é? Descobrir qual o valor de cada uniforme. Cada uniforme, ele vai custar quanto? Vai depender desse nosso N, que é exatamente o número de uniformes. Quando eu compro 400, olha o cálculo que eu vou fazer para descobrir. Substitui o N por 400, 400 dividido por 20. Vai dar 20. Quando você diminuir, eu vou descobrir que, levando 400 uniformes, cada um deles vai custar R$ 100. Vou chamar de P o valor total pago e a conta vai ser muito simples. Você vai pegar o preço de cada uniforme e vai multiplicar pelo número de uniformes e isso vai ficar igual a, muito bem, R$ 40.000. Ok, meus amigos? Essa é a ideia para a empresa E1. A partir dessa quantidade de uniformes, vou descobrir o valor que cada uniforme vai custar, substituindo aqui nessa sentença, e o total pago é o preço de cada uniforme pelo número de uniformes. A mesma lógica vou fazer com a empresa E2. Ela comprou 600 uniformes. Toma cuidado, que aqui tem a nossa maldade do exercício. Professor, como é que eu calculo o preço de cada uniforme? Ele deu no enunciado que cada uniforme vai custar exatamente esse valor. Toma muito cuidado, que muita gente vai substituir o N por 600. Só que não, pessoal. Observa a parte do texto onde ele diz: o preço de cada uniforme torna constante a partir de 500 unidades. O que é isso, professor? Significa, se você levar 500 ou mais uniformes, o preço que eu vou pagar é sempre o mesmo. E é sempre o mesmo para N igual a 500. Quem leva 600, 700, 800, o valor é o mesmo se você levar o quê? 500. Essa é a parte mais importante do texto. Tornar constante a partir de 500 unidades significa que qualquer valor N maior ou igual a 500, o preço é sempre o mesmo que você comprar 500 unidades. Então, aqui, meus amigos, eu vou substituir o N por 500. Muito cuidado aqui. Quando você faz essa divisão dá 25, vou diminuir, vou descobrir que de 500 unidades para cima, cada uniforme vai ser sempre o mesmo valor, R$ 95. Como é que eu faço para calcular o preço total pago? Pega quanto custa cada uniforme, 95, e vai multiplicar pelo número de uniformes. Ao resolver essa conta, eu vou ter o quê? R$ 57.000. Qual é a nossa alternativa, meus amigos? Quando você identificar, vai dar exatamente a alternativa C de caçador de vagas. Seja você também um. Essa é a nossa alternativa. Toma muito cuidado, hein? Muita gente substituiu o N por 600, fez aqui a mesma lógica e acabou achando a alternativa B. Toma muito cuidado. Constante, o valor é sempre o mesmo. Pessoal, para encerrar essa nossa aula, vamos fazer aqui um aprofundamento
que o Enem pode pedir, que é exatamente montar a sentença da função. Essa função que eu vou montar chama-se P, é a função valor total pago. Ela depende do número de uniformes que eu estou levando. Eu tenho aqui duas situações, hein? Até 500 é uma coisa. De 500 para cima, a minha sentença, a minha história vai mudar. Como é que eu faço para montar? Basicamente, você trabalha com a relação. Preço total é o que eu pago por unidade vezes o número de unidades. Até 500 unidades, o preço por unidade ele está mudando de acordo com essa fórmula, essa função que foi dado. Vou pegar o preço de cada uniforme e multiplicar pelo número N de uniformes. Até 500, eu calculo o preço total desse jeito. De 500 para cima, o preço de cada uniforme é sempre o mesmo. Eu vou pegar esse preço e multiplicar por N. E aí montamos a função. O Enem pode colocar uma questão onde ele dá o texto e pede qual é a sentença da função. Valor pago é sempre o que eu pago por unidade multiplicado pelo número de unidades. O que muda é essa questão do valor por unidade. Até 500, o valor está mudando, conforme essa função, e de 500 para cima, o valor de cada uniforme é o mesmo, 95. Preço total, quanto custa cada uniforme pelo número N de uniformes. É isso, meus amigos, que a matemática esteja com vocês. Fui!